A saúde da mulher negra no Brasil e fora do Brasil. Por que esse tema tem que ser discutido, tem que ser analisado? E eu diria para vocês que a maior diferença que a gente tem do ponto de vista de saúde para essa população específica é acesso à saúde. E acho que também comunicação. Mas para isso, hoje, nós vamos conversar com alguém para lá de especial no nosso podcast R3K, Sua Saúde, Nossa Especialidade. E hoje a gente tem um imenso prazer de estar aqui com a Maju Coutinho, ela mesma, a Maju Coutinho, jornalista há mais de 20 anos, que acho que todos nós aprendemos a conviver diariamente com ela no Jornal Hoje, por muitos anos, apresentadora do Jornal Hoje, e atualmente a gente convive com ela aos domingos, no Fantástico, ao lado da Poliana. É com muito prazer, né, Renato? Muito mesmo, que a gente hoje recebe Maju, que a gente teve contatos, né, Maju, durante pandemias, durante problemas aqui no nosso país, e hoje a gente conversa por um assunto também extremamente importante, que é exatamente a saúde da mulher negra no Brasil. Seja Seja muito muito bem-vinda, Maju. Prazer, doutores, Rosana, Renato, muito feliz de estar aqui. Nossos contatos que eram assim, não eram tão imediatos, porque eram na época da pandemia, a gente tinha uma série de cuidados, mas foram muito intensos e muito importantes para mim, principalmente para todo o Brasil, né? Porque vocês foram um canal extremamente essencial naquele período que a gente passou, que eu digo que foi um período tenebroso, mas que passou e vocês foram muito importantes, eu só agradeço. Muito bom. Não, eu iria começar esse papo mais ou menos com o que eu falei no início, né? Pelo menos assim, nós como os médicos, você como brasileira e vendo toda essa situação, a gente sempre sabe, estuda que existem algumas condições biológicas, certo, da população negra, que tem uma predisposição para ter algumas doenças, né? E principalmente doenças crônicas, Maju. Doenças como hipertensão arterial, que é a pressão alta, como diabetes, como algo ligado inclusive com anemia falciforme, que acabam tendo uma predisposição maior na população negra. Mas, do ponto de vista prático, Maju, essas doenças são todas controláveis, desde que você tenha acesso à saúde. Então, eu julgo que uma das principais dificuldades no nosso país, e até de reconhecer, é exatamente o acesso dessa população específica em relação à saúde. Eu queria ouvir você em relação a isso, qual é o teu olhar, você que, né, tanto do ponto de vista Concordo. pessoal quanto dos, sei lá, familiares, etc. Como é que é essa tua visão? Eu super concordo. Por exemplo, eu venho de uma família de mulheres hipertensas, né? A minha avó era hipertensa, minha mãe é hipertensa, e eu, até o momento, não desenvolvi hipertensão. E eu acredito que esse não desenvolvimento meu, neste momento, né? Não posso falar daqui uns anos, mas tem a ver totalmente com acesso à informação, à qualidade de vida, né, que já é uma mudança geracional que propiciou que, apesar dessa provável tendência a desenvolver a hipertensão, por ser uma doença muito característica da população negra e por já ter avó, mãe, com esse histórico, eu boto na conta da informação, da mudança de hábito, do trabalho com o estresse, que tanto minha mãe ou minha avó não tiveram essas possibilidades, foram possibilidades diferentes, né? Minha mãe mais do que minha avó menos do que minha mãe. Eu acredito que aí está a mudança nessa curva que poderia ser uma repetição num quadro de saúde, né? Então, tem muito a ver com a questão da informação, né? Do acesso aos tratamentos, à orientação, da alimentação. A gente discute muito a questão do nutricídio, né, que a gente chama, principalmente na população negra e população mais pobre, que come muito comidas ultraprocessadas, com muito nível de sódio, né, uma dieta que às vezes é mais barata e é o que a pessoa tem de acesso, tá? Também não quero romantizar, né? Vamos todos comer comida orgânica, seria nossa, o ideal, mas a gente sabe que às vezes o que dá para pôr na mesa não é isso, às vezes é uma comida com excesso de carboidrato, mas às vezes por falta de orientação, doutores, porque às vezes uma comida simples, que não é tão cara,
é possível de ser feita e é possível e é saudável, né? Então, eu acho que tem toda uma indústria que a gente tem que também ter uma mudança nessa indústria para a questão alimentar e principalmente das pessoas negras e as pessoas mais pobres e as pessoas negras geralmente estão, a gente, né, a minha comunidade geralmente faz parte da camada mais pobre da sociedade. Sem dúvida, Maju, eu acho que essa correlação da população negra com condição socioeconômica e pobreza traz enormes desafios nesse racismo estrutural que a gente vive no país há muito tempo. Inclusive, novembro do ano passado, né, foi publicado um dado de um estudo da Fiocruz, junto com a escola aqui da Universidade de São Paulo, chamado ELSA. É um estudo longitudinal de saúde de adultos, que eles acompanham a saúde de brasileiros desde 2008. Nós temos 15 anos aí de acompanhamento, os dados foram publicados agora, e mostram justamente essas incidências, né? Por exemplo, o diabetes na população branca, a proporção de diabéticos é de 16,9 contra 27,4 na população negra. Na obesidade, as questões de hábito e de alimentação, 19% na população branca, 29% na população negra. E outras condições crônicas, né? E associa-se a hipertensão, 31 versus 48 e assim por diante. Ou seja, a gente tem questões ligadas ao acesso, tem questões ligadas à comunicação, tem questões ligadas, às vezes, para alguma outra doença, uma predisposição genética, mas o grande divisor de águas aqui são as grandes desigualdades sociais nesse país, né? A gente olha isso para a educação, a gente olha isso para o acesso à saúde, a gente olha isso para qualquer olhar que a gente olha, para a violência, para a segurança. A população negra, sem dúvida, ela tem no país um grande desafio, uma grande desigualdade expressa na cor da população. Como é que a gente transforma? A gente vem mudando um pouco isso, né? A gente tem ministros hoje negros, nós temos outros olhares nas políticas públicas, ainda a proporção de legisladores é muito desigual no país. Como é que a gente vence? Como é que você está enxergando esse nosso avanço nesse sentido de reduzir essas desigualdades, Maju? Ó, doutor Renato e doutora Rosane, eu acho que a transformação está e esteve sempre em curso, né? Porque os movimentos negros, os movimentos, né, de direitos, sempre estiveram, sempre existiram no país, e a gente vê uma força muito maior nesses últimos tempos. Eu acho que eu sou fruto, né, de mudanças reivindicadas por quem veio antes de mim, né, por quem lutou, por quem brigou, por quem morreu, por quem adoeceu. Eu acho que isso é um fator muito importante e demarcador dessa mudança que está ocorrendo realmente. Eu sou testemunha de que, por exemplo, na minha área, que é a comunicação, que é o jornalismo, eu já vejo nas telas, né, uma comunicação bem mais condizente com a cor do país, né? Ainda acho que pode haver mais pessoas negras na tela, sempre reivindico e acho que tem que haver. E acho que também essa mudança passa, doutores, pelo acesso da população negra aos espaços de poder, aos espaços decisórios, né? Então, quanto mais negros tivermos nesses espaços, que eu acho que aí que é a próxima virada, é a próxima jornada nesse caminho de mudança, a gente vai ter mais efetivamente as melhorias, a qualidade de vida mais presente, né? Eu acho que passa por essa questão de ocuparmos espaços decisórios, espaços de poder, onde a gente possa olhar com cuidados as questões da população negra para que haja a mudança e a melhoria. Eu nessa linha que eu estava te falando em termos de doenças crônicas, né, e controláveis, eu acho que sempre é bom a gente falar isso, lógico. É o que eu falo para meus pacientes, se eu tenho uma genética, uma predisposição para ser diabética, tudo bem, eu preciso saber disso, criar hábitos que possam, retardar, né, retardar que se inicie a minha doença e, lógico, estar de olho do ponto de vista de sempre seguir um tratamento, porque eu posso ter diabetes, conviver muito bem com um diabetes e não ter nenhuma consequência mais grave por causa disso, porque está sob controle. Então, o que eu sinto, e agora eu estou falando como médica, primeiro,
médicos negros não é algo tão comum. Se eu pensar nos Não. meus colegas de turma, faculdade, os residentes, eu estou há quantos anos no ensino, né, de residência médica. Não é o nosso dia a dia. Claro que tem, etc., mas não é o dia a dia. Então, eu acho que, inclusive, esse aspecto mais, com o olhar mais específico, do ponto de vista das predisposições, vou falar de anemia falciforme, que está muito ligado à parte genética, né? E é algo que pode ter suas complicações, por exemplo, num parto, de você ter maior mortalidade materna por causa de um fator por exemplo, uma doença hereditária. Eu não sei se isso também tem esse olhar específico na própria medicina, na própria formação nossa como médicos. Então eu Concordo. julgo que, não sei se você está de acordo, mas eu julgo que se a gente tivesse uma melhor comunicação em relação a isso, nós como médicos, falando com nossos pacientes, né, abertamente, olha, tem estudos mostrando ao longo de 15 anos que o risco é maior, isso é fato. Não dá para a gente redesenhar esse risco. O que a gente tem que fazer é criar e mudar essas coisas e comunicar isso à população e não falar, puxa, aconteceu porque tinha que acontecer. Não, não necessariamente tem que acontecer. Eu acho que é essa visão que eu acho que a gente tem que mudar. Não sei se você concorda comigo. Concordo super, e eu acho assim, só pegando esse gancho dos médicos negros raríssimos, né? Quando a gente encontra doutores, é uma vibração. Eu encontrei agora um geriatra que eu estou tentando colocar em contato com meus pais. Descobri um geriatra negro. Não Eu é? falei, gente, né, parece um milagre, assim, eu nunca, não, olha, eu acho que ao longo da minha vida como paciente, não me lembro de ter passado com profissionais negros, nunca, não, assim, acho que a única que eu passei foi uma dermatologista, que é a Kathleen, que é até famosa aqui do Rio de Janeiro, é a única médica negra que eu tive contato e fui, né, passei por uma consulta, então, isso é essencial. E, doutora, eu não vou lembrar o estudo, ou eu acho que tem um TED dessa pessoa, mas que fala também sobre o impacto do racismo, né, nessa questão de saúde, porque acho que foi nos Estados Unidos que houve uma comparação entre de algumas pessoas brancas com a mesma condição social, então condição social, uma boa condição social, e acompanhando a trajetória dessas pessoas e negras com a mesma condição, e uma fatia dos negros chegou com muito mais doenças, com muito mais desgastes que, segundo estudos, eram relacionados à questão de um estresse maior, que foi colocado pela pressão do racismo, né? Então tem isso também, porque eu acho que vocês concordam que tem um fator emocional que também mexe com o nosso organismo, né? Com o nosso corpo, com a nossa saúde. E eu acho que isso também é um fator a ser levado em consideração, né? Tem alimentação, tem o exercício físico, mas tem como é que se lida com as pressões sociais, seja você negro, o racismo, você mulher, o machismo, você uma mulher negra, o machismo e o racismo. Então, são pressões também que a gente precisa prestar atenção. Você me comentou a raridade que é encontrar um médico negro e, obviamente, a alegria que isso dá, e imagino a emoção de reconhecer e deste pertencimento depois de tanta história que a gente vivenciou. E a gente não vê tanta dessas desigualdades em profissões, por exemplo, menos elitizadas como a de enfermagem, onde, se não uma boa parte, se não é a maioria, boa parte é da raça negra. A gente tem uma questão estrutural que vai ali do ensino, do acesso, das possibilidades, da elitização. Como é que você enxerga isso, Maju? Doutor, eu vou te contar, eu vendi uma pauta, ainda a gente não conseguiu ainda aprovar essa pauta, mas a pauta era o seguinte, era conversar com cotistas ai gente, como é da Unifesp, porque chegou a mim exemplos de cotistas da Unifesp, assim, estudantes geniais, mas qual era o problema desses estudantes? Eles não podiam, apesar de receberem, acredito, da Unifesp uma espécie de bolsa, uma espécie de dinheiro para se manter de alguma maneira na universidade, né? Não estavam conseguindo com muita dificuldade, precisavam trabalhar no período. Imagina trabalhar para quem faz medicina. Então, acho que um deles trabalhava assim à noite, de madrugada, aí chegava para estudar
na faculdade, dormia, mas porque não dá, né? Não tem corpo e Estrutura. organismo que aguente esse baque, não tem estrutura. Os professores, alguns entendiam, outros reclamavam. Então, assim, não é só a entrada, né, o acesso à universidade para se estudar medicina, mas é toda uma estrutura que esse estudante precisa ter. Estudantes, às vezes, que moram muito longe, que são arrimo de família, com famílias que estão desestruturadas, famílias que também não têm condições. Então, como é que você faz para acolher esses estudantes e dar a eles a oportunidade, a possibilidade real de desenvolvimento numa faculdade de medicina, que é um curso de excelência, é um curso que, se não me engano, é integral, né? Acho que medicina é integral, não Integral. sei. Integral. Então é muito difícil, doutor, fica muito difícil. Quantos negros têm a possibilidade de ter a condição de não só entrar num curso de medicina, mas se manter nesse curso, entendeu? Sem ter que trabalhar, só Se dedicado especializar, ao fazer uma residência médica e aí por aí vai, né? muito elitista, é muito, então é muito difícil ainda o acesso para a população negra. Por isso, a enfermagem já não tem não é essa demanda, né? Então é por isso que a gente vê mais enfermeiros negros, muitos, aliás, né? Quando a gente observa um hospital, e essa escassez quando se trata do curso de medicina é muito raro, é muito difícil para esse aluno se manter se não tem uma estrutura, um aparato para que ele consiga realmente tocar, levar adiante esse curso. Outro aspecto, Maju, antes da gente mudar, né, o assunto que eu ainda quero ouvir da África, que eu sei aí que Ah, teve, tá ótimo. teve ações na África, eu quero que você conte para nós. Mas Ah, só mais um dado que também que a gente estava revendo para poder conversar aqui com você, e que também me chamou muito a atenção, é em relação, por exemplo, a câncer. Estamos falando agora de outro tipo de doença, que é uma doença, óbvio, uhum, extremamente importante. Dados brasileiros mostram que a porcentagem de mulheres negras que fazem mamografia é muito menor do que mulheres brancas. E, por outro uhum. lado, a porcentagem de cânceres avançados de mama é muito maior, muito mais prevalente na população negra do que na população branca. Ou seja, eu acho que é um claro exemplo da dificuldade do acesso, da conscientização, que ela vai ter que perder um dia de trabalho, vai ter que agendar o exame para poder ir lá fazer o exame, e ela só vai quando a coisa já está mais avançada, e claro que isso muda o prognóstico. E tem mais um detalhe, Maju. Se entre você fazer o diagnóstico, vamos supor que a mulher conseguiu fazer a mamografia, fez o diagnóstico de um câncer de mama, e lógico, o próximo passo é iniciar o quanto antes o tratamento. Se você tem um atraso de 4 semanas, estou falando de um mês, entre o diagnóstico e o início do tratamento, o risco de você morrer aumenta em mais de 30%. E é isso que, infelizmente, a gente vivencia. Eu estou falando de São Paulo, esse país é enorme. Se a gente tem uma situação já mais difícil por aqui, de encurtar essas distâncias, eu imagino para fora do nosso estado. Então, acho que é importante a gente dar esses dados exatamente para falar que não, tem dados reais mostrando que políticas públicas têm que ser mudadas se a gente realmente quiser ter um olhar mais específico nesses problemas, que eu diria que é um problema não vou dizer que é de racismo estrutural, mas faz parte de tudo isso que a gente está falando em termos de dificuldade de acesso. Elas se tornarem conscientes da necessidade desse autocuidado, de anualmente, porque eu tenho na minha agenda que anualmente eu vou fazer minha mamografia, entendeu? Isso faz parte da minha rotina de autocuidado, de pensar no meu corpo, mas aqui falando de uma mulher negra privilegiada, que tem plano de saúde, consegue agendar com rapidez. Então, eu estou falando do alto do meu privilégio, mas que o Estado dê condições, primeiro, de informação para essa mulher de que, olha, é sim necessário, você tem que tomar cuidado a partir de tal idade, ou se você tem histórico na família, mais cedo ainda. B, vamos fornecer as condições para que você marque de uma maneira fácil, simples, não com tanta demora, e C, o tratamento ser rápido, né? Ser rápido, acontecer de uma maneira rápida. Então, as mulheres às vezes não têm nem consciência da necessidade, né? É como a senhora Não, falou, é só de repente quando
tem como você paciente que falou, acha só quando você normal esperar 1 mês e meio para ver o resultado de um exame. Eu estou falando de coisas que você não tem tempo a perder. Então, eu acho que não tem esta papel. comunicação e conscientização também da mulher, eu acho que também faz parte da nossa, né? Eu acho que é uma questão de governo mesmo, de Ministério da Saúde ter um olhar mais específico para isso e de informação para a mulher. Ela tem que se empoderar da informação para poder pedir e achar que aquilo não é normal, todos esses prazos aí que a gente está comentando. Com Mas eu certeza. queria saber um pouco do seu cuidado, né? Você tocou aí no assunto da sua mamografia, e obviamente você é uma pessoa que obviamente o Brasil inteiro conhece, o Brasil inteiro admira, e claro que, como todos nós, cuida da sua saúde da maneira que lhe é possível, como você bem disse, no alto do seu privilégio, falando desse lugar, do nosso também, obviamente, aqui. Mas o que que a gente pode dar de dica para quem nos acompanham, para as mulheres que nos acompanham? Como é que você acha tempo para cuidar da saúde e o que que você faz? Conta para a gente um pouquinho. Eu acho essencial, eu acredito assim, eu não acredito nessa separação mente e corpo, eu acho que somos esse uno, né? Essa sincronia entre mente, corpo e espírito, então eu cuido sem ficar obcecada, mas cuido muito da minha alimentação, eu procuro ter uma alimentação o mais saudável possível, né? Também cuido muito da questão da atividade física. Eu não gosto muito de academia, mas eu faço em casa, eu tenho um fisioterapeuta para fazer exercícios de força. Eu falo que eu quero ser uma velhinha que carrega uma sacolinha de mercado de boa. Que senta e levanta, né? Que senta e levanta é bom. Deita e levanta, e para isso eu sei que eu tenho que fazer exercícios, cuidar dos meus músculos, das minhas articulações, dos meus ossos. Então, faço esses exercícios de força, faço os exercícios aeróbicos também, arrumo tempo livre também, porque eu acho que é necessário a gente ter um pouco de tempo livre para curtir a vida e não só ficar muito focada apenas no trabalho, que é uma fonte de muito prazer na minha vida, mas eu também tento dosar com a vida pessoal, e acho que também é muito importante trabalhar a vida emocional. Eu faço terapia há muito tempo, né, já há mais de 20 anos. Eu até brinco com a minha terapeuta que falou: Nossa, eu sempre, acabou a sessão, eu a agradeço, falando: Olha, muito obrigada por ter você no caminho, por me ajudar a carregar. Eu brinco que a gente carrega uma mochilinha, né, durante a nossa existência, e que essa mochila, ou você pode encher de pedras desnecessárias, ou você pode carregar as pedras que vão existir mesmo no Preciosas. caminho, preciosas ou não preciosas, mas que são inevitáveis, né? Às vezes um luto, uma perda, né? Então é uma pedra, é algo para ser trabalhado, uma frustração, mas tem que saber Faz quantas parte. colocar nessa mochila, né? E eu acho que a terapia me dá esse caminho assim de tentar viver nessa existência que muitas vezes é caótica de uma maneira o mais leve possível, né? O mais leve possível, sem romantizar, sem colocar que é tudo muito cor-de-rosa, não é isso. São várias cores, existe o rosa, o cinza, o preto, o marrom, o azul, mas a gente aprender a lidar com essas cores que existem sem a gente se destruir. Então, eu acho que a terapia tem um papel fundamental também na saúde física, porque a saúde emocional está muito ligado também, está muito ligada à saúde física, ao organismo. Então, essas são as minhas técnicas, assim. Eu gosto de É. meditar também, acho importante. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouco da África? Vamos! Não, Ai, eu fico sei, feliz. lógico, não sei o quanto você pode dar de spoiler ou não, mas a gente está super curioso saber as suas Vou impressões, dar um como é que pouquinho de foi. spoiler. Conta um pouco. Contar, nossa equipe visitou 2 países, a gente foi para o Quênia, a gente foi para a capital do Quênia, Nairobi, e depois fomos para o oposto do Quênia, que é Gana, porque são distantes, Accra, a capital de Accra, e a gente foi com a seguinte premissa: queremos mostrar um continente primeiro, porque muita gente pensa que a África é um país, não, é um É. continente, com 54 países, além dos estereótipos, né? Porque a África da pobreza, a África da AIDS, a África dos animais selvagens, essa a gente está cansada de conhecer pela TV, pelos jornais, mas a África da tecnologia, a África que ressignifica a morte, essa a gente conhece pouco.
Então, a nossa ideia é trazer um pouquinho dessa África a partir desses dois países. Espero que a gente possa visitar outros países. Há países que são difíceis de entrar. Na nossa escolha, a gente queria, por exemplo, ter ido para a Nigéria, mas tem países que estão com conflitos muito perigosos e a gente não achava que não precisava colocar nossa vida em risco para mostrar. Não é esse o propósito. Mas eu voltei bem impactada e algo que me impactou muito foi como os ganenses, que é o povo que eu pude ver com essa relação, encaram a morte, né? É totalmente diferente da nossa visão do que a morte. Para vocês terem uma ideia, eles celebram, eles fazem festa mesmo, que se você chega lá, você pensa que assim, o que é isso? É um casamento? É um batizado? É uma festa de 15 anos? Não, é um funeral. Entendeu? Assim, eles celebram. A gente vê os americanos às vezes comendo, né? Depois quando alguém morre, tem uma reunião nas casas, mas ali é festona mesmo, é festona com música, com gente dançando. Em alguns funerais, na hora do sepultamento, há uma dança para levar o caixão. E qual é a justificativa? A justificativa que eu achei muito bonita é: nós temos a consciência de que a morte é algo que faz parte da nossa existência. Não tem como você passar por debaixo do tapete e não falar sobre esse assunto, porque todos nós, em algum momento, enfrentaremos, nos daremos de cara com ela. Então, já que isso é parte da nossa existência, a gente abraça essa parte da nossa existência e celebra a vida de quem passou para uma outra existência, né? Então, eu achei muito bonito porque eu vi pouco choro nos funerais. Para vocês terem uma ideia, no sábado é o dia que eles destinam para essas comemorações. Depois do sepultamento, você pode ter morrido em qualquer dia da semana, mas no sábado é o dia que vai ter a celebração, né? Num sábado, num período de, acho que 1 hora e meia andando pela cidade, por Acra, eu encontrei, Rosana, Renato, 5 cerimônias, eu Nossa. digo assim, né? Cerimônias de funeral, e assim, as mulheres vestidas lindamente. Então, se a pessoa morre jovem, a cor é preto e vermelho. Se a pessoa morre idosa, é branco e preto. Então, todas vestidas lindamente. Não vi uma lágrima sequer e vi pessoas celebrando a vida dessa pessoa que se foi. Eu achei isso, assim, de um aprendizado que eu acho que o Ocidente poderia pensar melhor, porque a morte, ainda mais vocês que são médicos sabem disso, né? Ainda é muito tabu, é muito pouco falada, é muito pouco aceita, é muito pouco trabalhada na nossa sociedade. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar, gente, todos nós iremos. Então, como que a gente vai encarar isso, essa ida, essa partida, de uma melhor maneira? Então, eu achei isso muito bonito. Maju, caminhando para o final, eu não podia deixar de perguntar sobre a Covid-19, talvez para nós, médicos, um dos momentos mais difíceis das nossas carreiras, e para a sociedade, entendendo também a sociedade como impactada, todos em casa, escolas fechadas, sem você poder conviver com seus pais, com seus avós, o distanciamento, a gente nunca viveu nada parecido. E vocês no jornalismo, você obviamente liderando também uma equipe muito grande no jornal hoje, tinha um papel muito grande na cobertura e na transformação da notícia, né? Especialmente das informações com qualidade, num momento de tanta indefinição, num cenário político difícil, com tanta desinformação acompanhando disso. Que você conta para gente? Que experiências você leva disso como jornalista nesse momento que para a saúde é indiscutivelmente um momento terrível, mas como é que foi para o jornalismo, especialmente para você, enfrentar essa pandemia? Doutor, eu acho que para mim foi o momento mais desafiador da minha carreira, assim, na linha do tempo da minha carreira, até esse momento, é hoje, esse momento que estamos gravando aqui o podcast, o período da pandemia foi o mais desafiador, porque imagina a minha situação. Eu tinha acabado eu saí da previsão do tempo, que era um assunto, né, muito nichado, que eu amava, delicioso. O tempo, ele tem momentos muito tenebrosos, alguns momentos tenebrosos, quando a gente tem enchentes, mortes, mas no dia a dia, quando não temos tragédias,
é um espaço até lúdico, gostoso, e é um espaço onde toda a população se identifica, porque todo mundo precisa saber do tempo, seja para um casamento, seja para vender na feira, enfim, é muito ligada, né, muito ligado à população. Então, eu saí desse espaço e, de repente, eu caio num telejornal diário, sozinha, porque antes ele era apresentado por dois, e, de repente, eu estava lá sozinha, e com uma pandemia sendo descortinada, né, para gente, Semana assim, a eu semana, né? aprendendo o que era uma pandemia, com vocês, médicos, nos informando, com uma população também muito no escuro, uma situação política difícil. Então, para mim, foi um momento mais, com certeza, mais desafiador, mais tenso, parece até um pesadelo, né? E quando a gente saiu dele, foi um pesadelo aquilo da minha carreira. E todo dia, né? E imagina esse emocional da gente, como num, por mais que a gente tente se blindar, mas era todo dia, eram notícias muito pesadas, eram números crescentes de mortes. E eu me lembro que, assim, a gente ia informando, informando, e eu me lembro que, assim, quando morreu o Moraes Moreira, que é muito, muito curioso isso, mas acho que para mim ele foi um ponto de choque, né? Eu sou fã do Moraes Moreira, mas não posso falar assim, sempre tenho todos os discos, não. Mas aquela morte, sei lá, naquele cenário, naquela. Eu me lembro de chegar em casa e cair no choro, assim, porque eu segurei, 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 segurei. E naquele momento eu, uau! E quando eu perdi também um colega que foi apresentador comigo, o Rodrigo Rodrigues, que foi apresentador comigo na Uhum. Cultura, lá no meu começo, também foi um momento muito tenebroso. Então, eu acho que é um divisor de águas, assim, na minha carreira e na nossa sociedade também, né? É uma coisa que a gente nunca viveu, nunca imaginou viver e lidar com a desinformação, né? Eu estudei jornalismo, jamais a gente desmentia. Na faculdade a gente não aprendia isso, temos que desmentir. Não existe desmentido. É a notícia, não, e aí você tem que trabalhar com, né, fato ou fake, com informações básicas, com a ciência sem credibilidade para muita gente. Muito desafiador, assim, esse momento da pandemia. Pelo É, menos nos aproximou, né? é, Pelo é. menos serviu Lembra para que que a só gente aproximou. tivesse mais contato, tivesse tornado essa amizade mais próxima, né, Não, eu Maju? só ia comentar que, da mesma maneira que foi desafiador, acho que para todo mundo, né? Acho que não tem Claro. ninguém que não foi. Óbvio que para nós médicos, né? E eu, como infectologista, não preciso nem falar. E eu sempre dou um exemplo, Maju, que é interessante. Teve aqueles programas de final de ano, né? Que está dando o balanço do ano. Eu lembro que o mesmo jornalista que tinha me entrevistado no final do ano 2000, que foi o primeiro ano da pandemia. 2019. Não, no final do ano 2000. Começou no Ah, final sim. do ano 2019 Isso. e no final do ano Tá. 2000, que a gente tinha vivenciado aquele ano terrível, ele me entrevistou e depois de 2 anos ele volta para fazer a mesma entrevista. E ele ia comparar as duas coisas. Eu falei, você não vai fazer isso. Você não vai fazer me desmoralizar desse jeito. Porque quantas coisas a gente falou durante a pandemia, né, que a gente absoluta insegurança, não sabíamos, não tínhamos evidência e depois as coisas foram esclarecidas. Então, eu acho que essa sensação de que, como você falou, de eu ter que, né, corrigir, Isso. desmentir algo, eu brinquei com ele, eu falei, você não vai me expor desse jeito. E é fato, né? O que a gente pega o que nós falamos numa época e na outra é totalmente diferente. Mas é isso. Olha, eu Ai, que obviamente prazer. só posso agradecer a tua presença aqui com a gente. É realmente uma honra você poder ter um espaço aí na tua agenda para bater esse papo. Mas eu acho que são Obrigada. assuntos super relevantes, né, em Legal. relação a tudo. Falamos Então, da saúde da mulher negra, falamos de problemas, né, de racismo estrutural, falamos de África, falamos de pandemia. Então, eu convido a todos para assistir esse episódio imperdível, né, com Maju Coutinho, eh, falando de vários assuntos importantes. Eu não preciso nem pedir para seguir Maju, você tem aí as redes sociais, óbvio.
Seguir também a gente, né? Eu no Instagram, @RosanaRichmann, @RenatoKifuri, claro. Arroba Maju Coutinho Real. Real. É isso, arroba Maju Real. Coutinho Real, Instagram. Eu sigo ela, mas não sabia que tinha o real. Maju Coutinho O Real. real, porque tem outros Maju, tem outros Majus. Essa não é fake, tá certo? Esse é de verdade. Essa é real, até nisso. Como o nosso R3K, que é o nosso Instagram, R3K oficial também. Nós não temos tantos assim, problemas de concorrência, mas a gente já se protege com o R3K oficial nos tocadores de podcast, no nosso canal no YouTube, nosso Instagram pessoal, @RosanaRichmann e @RenatoKifuri. Maju, só temos a agradecer. Olha, obrigado, a Rosana, reforçando o que a Rosana já disse. Que alegria ter você conosco aqui. Muito obrigado aí pela sua generosidade, pelo tempo a nós dispensado. Eu que agradeço, muito obrigada. Parabéns por esse trabalho, é muito importante, né? Levar informação de saúde, informação de qualidade para a população. É importantíssimo. Parabéns mesmo. Obrigado, querida. Beijo. Beijo para toda a equipe aí. Um beijo, tchau.